Salve, salve, torcida vascaína, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco com as notícias e novidades do Vascão. Lideranças do Vasco se reúnem nessa quinta-feira para debater soluções para a reabertura de São Januário. O torcedor vascaíno vive a esperança do Vasco conseguir reverter essa situação totalmente desfavorável ao Vasco, né? Esse absurdo que estão fazendo com o nosso clube em não deixar o Vasco ter torcedores no seu estádio. Vamos falar muito disso, vamos falar também aqui de mudanças do time titular do Vasco. A saída de um jogador do Vasco por terceiro cartão amarelo força que o Ramon Dias mude a equipe do Vasco e 2 jogadores disputam a vaga no time titular. E também vamos falar aqui do próximo jogo contra o Bahia, todos os ingressos esgotados, meu amigo. Tudo isso e muito mais, mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, a decisão da Justiça do Rio de Janeiro de manter São Januário fechado para o público chocou e revoltou a todos no Vasco. Apesar do nosso clube entender que se trata de um julgamento difícil, havia otimismo de que o estádio seria liberado nessa última quarta-feira, o que não aconteceu. Diante da decisão, o Vasco se mobiliza para liberar o seu estádio. Na tarde dessa quinta-feira, em São Januário, ocorrerá um encontro com diversas lideranças para tratar do assunto. A ideia é encontrar soluções rápidas para que o clube consiga jogar novamente diante de sua torcida em seu estádio. De acordo com o Globoesporte.com, um dirigente do Vasco teria dito que eles declararam guerra ao nosso clube. Estarão presentes diversas lideranças do clube nessa reunião, como o presidente Jorge Salgado, o vice-presidente Carlos Roberto Osório, além de presidente dos poderes do clube. Executivos da SAF também vão participar, como o CEO Lúcio Barbosa e a diretora jurídica Gisele Cabreira. A gente não tem aqui informação concreta se algum membro aí da 777 Partners, como por exemplo o dono Josh Wanda, irá participar dessa reunião. O que a gente tem é que o CEO da SAF, Lúcio Barbosa, estará presente, né? O torcedor vascaíno está cobrando a 777 Partners também, né? Muito torcedor tá achando que eles são capazes de resolver essa situação pro Vasco. O problema vai além disso, né, cara? O problema nem é a 777 Partners conseguir resolver isso pro Vasco, e sim a justiça brasileira, que é uma porcaria, né, cara? Os caras estão querendo de todas as maneiras acabar com o Vasco. E o pior de tudo é que o Vasco está num campeonato brasileiro que precisa de ter uma grande recuperação, principalmente nos jogos em casa, e eles estão prejudicando o Vasco claramente. É intencional o que eles estão fazendo contra o nosso clube, e infelizmente o Vasco vem pagando caríssimo por essa suspensão e não ter torcedores no nosso estádio. Ressaltar que também são esperados aí no encontro das lideranças esportivas aí do Rio de Janeiro, membros da Associação de Moradores da Barreira do Vasco e vascaínos ilustres. Além de buscar soluções, a ideia é que haja uma avaliação do prejuízo esportivo, econômico, social que o Vasco e sua torcida e moradores da Barreira estão tendo com o veto de público em São Januário. Após o encontro haverá um atendimento à imprensa para explicar os próximos passos. São Januário não está aberto aí aos portões para o público há 69 dias, cara. Desde o dia 22 de junho, na derrota do Vasco para o Goiás pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo que, além de ter tido todos aqueles problemas em São Januário, né, torcedor revoltado, também culminou na saída do técnico Maurício Barbieri, que até então era um dos grandes motivos do torcedor ter causado uma grande revolta. Porque muita gente estava esquecendo que o Vasco estava aí bancando a permanência do Maurício Barbieri, né? Que o Paulo Brax bancou por muito tempo a permanência desse treinador no Vasco e por isso que causou todo aquele alvoroço, né? O Vasco estava numa péssima fase. Talvez se tivesse mandado o Maurício Barbieri antes do jogo contra o Goiás, talvez não teria acontecido o que aconteceu em São Januário e hoje o Vasco teria público normalmente aí no estádio, né? Mas infelizmente, além do Vasco ter errado em ter mantido o Maurício Barbieri, também teve o erro dos torcedores que fizeram aquilo lá no nosso estádio. E agora a justiça brasileira que está uma palhaçada com o Vasco, né? Estão querendo acabar com o Vasco, estão tentando tirar o Vasco de cena literalmente, né? Todos esses problemas culminaram para que o Vasco hoje não jogasse em São Januário com o público. Deixe nos comentários o que você acha dessa solução, se você acha que o Vasco vai conseguir resolver esse problema. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar o Bahia aí no próximo domingo, às 6h30 da noite. Tivemos a informação que todos os ingressos destinados à torcida do Vasco para esse jogo estão esgotados, né? O jogo fora de casa, torcedor vascaíno já comprou todos os ingressos.
vai lotar a sua parte destinada lá nesse jogo e tentar apoiar o Vascão rumo a mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, como eu sempre venho falando aqui no canal. É um jogo de 6 pontos, é um jogo que é matar ou morrer. O Vasco precisa vencer de qualquer maneira o Bahia para tentar sair nas próximas rodadas dessa zona do rebaixamento. Você vence um adversário direto, inibe que ele pontue na rodada e isso aproxima o Vasco de sair da zona. O Vasco tem que entrar muito focado, tem que conseguir os 3 pontos de qualquer maneira. O Ramon Dias tem que trabalhar bem com esse elenco para os caras estarem bem concentrados, porque esse jogo é quase uma final para o Vasco. Se o Vasco perder para o Bahia, a situação vai ficar praticamente irreversível, porque vai ficar bem difícil do Vasco conseguir sair da zona do rebaixamento. Por mais que agora a gente tenha reforço de qualidade, mas a situação vai ficar muito complicada, né? Vale ressaltar que ainda temos um jogo a menos, mas mesmo assim a situação vai se complicar porque a distância vai aumentar consideravelmente para o 16º colocado. E para esse jogo aí não vamos ter o Zé Gabriel, que tomou o 3º cartão amarelo no jogo contra o Palmeiras, e o Jair e o Barros estariam disputando a posição aí de titular nesse jogo. O Barros que não joga aí no time titular do Vasco desde a época do Maurício Barbieri, ele teve uma lesão naquele jogo contra o São Paulo, e fez até um gol com a camisa do Vasco naquele jogo, mas acabou saindo lesionado também naquele mesmo jogo, né? Ficou um tempo parado, já está sendo relacionado para alguns jogos já há algum tempo, mas vem ganhando poucas oportunidades, né? Sei que agora surjam a possibilidade dele voltar ao time titular do Vasco, mas a tendência é que o Jair volte à titularidade do Vasco. O Jair perdeu muito espaço aí com o técnico Ramon Dias e também com o crescimento do Zé Gabriel, né? Que é sempre bom a gente lembrar que o Zé Gabriel vem jogando muito bem e que mereceu sim a titularidade no time titular do Vasco. Vale ressaltar que tempos atrás o Jair era peça fundamental no time do Vasco e hoje é um jogador que é tido como reserva no nosso time, né, cara? Era o batedor oficial de pênaltis do Vasco e agora sequer figura no nosso time titular. Vamos torcer para que o Ramon Dias escolha a melhor opção e que o Jair, se for entrar, entre bem no time, né? Porque nas últimas rodadas que ele jogou, cara, não fez absolutamente nada, tava meio morto dentro de campo, não correndo, não marcando ninguém, parecia que estava invisível dentro de campo. Vamos torcer para que ele volte a jogar bem, recupere o bom futebol que ele já apresentou com a própria camisa do Vasco e também nos tempos do Atlético Mineiro e ajude o Vasco aí a vencer o Bahia. Deixem nos comentários quem para você deve ser o titular, o Jair ou o Barros. Também existia a possibilidade do Matheus Cocão, mas esse jogador está totalmente descartado aí. De acordo com o Globoesporte.com, o jogador perdeu muito espaço com a chegada aí da nova comissão técnica do Ramon Dias. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto e é nóis.